Hoje nós vamos falar sobre a arte de escutar o Senhor. Vamos dizer juntos? A arte de escutar o Senhor. Esse é o tema, é o nome dessa homilia. Inclusive, se depois você quiser fazer o pedido dela, você vai identificá-la por esse nome, a arte de escutar o Senhor, e vai pedir na secretaria que eles anotem assim. Aliás, deixa eu falar para você, eu separei aqui 3 outras homilias dos anos anteriores, que se você juntar com a homilia de hoje, que também são sobre o mesmo assunto, você vai conseguir ter um conhecimento bem aprofundado sobre as leituras que hoje a liturgia da palavra nos oferece. No dia 26 de março de 2014, olha só, há 4 anos, nós fizemos uma homilia chamada Obediência. Então, para você que gostaria de conhecer, de estudar, de refletir sobre esse tema, essa homilia pode ajudá-lo. Obediência. Segundo tema que foi trabalhado dentro dessas leituras mesmo, no dia 2 de março de 2016, nós conversamos sobre a desobediência. Então, para você que tem filho, para você que está enfrentando isso com seus alunos, 2 homilias que podem ajudá-lo a compreender e a tentar solucionar esse problema. E por último, no dia 22 de março do ano passado, 2017, nós fizemos a homilia com o tema Guarde a Sua Alma. Nós agora vamos fazer um pacote promocional para você internauta e mesmo você que está aqui. As 4 homilias, as 3 dos anos anteriores e a de hoje, por um preço promocional que você pode, na secretaria, fazer o seu pedido. Após o encerramento da missa, caso você queira, você vai adquirir essas 4 homilias, quase que pela metade do preço que você compraria cada uma. Isso para ajudar você a se formar e a aumentar os seus conhecimentos. Segunda coisa que eu gostaria de fazer aqui. Muitas pessoas sempre pedem, padre, quando o senhor for fazer uma homilia, traz para a gente uma indicação de um livro. E eu tenho sempre feito isso, eu quero indicar o livro para você. O livro que vai servir como base para muita coisa que o padre vai falar e que também você pode adquirir. É um livro belíssimo, lindíssimo, que inclusive foi um best-seller na Espanha. Na Espanha esse livro vende igual água. O autor do livro é espanhol e eu quero indicar ele para você. O nome do livro é A Arte de Saber Escutar. O autor é Francesc Torralba. Eu vou pedir ao nosso comunicador aí do estúdio da catedral que coloque os dados na tela para quem está em casa poder anotar e poder acompanhar e caso queira fazer o pedido. Esse é o livro então, A Arte de Saber Escutar. Eu recomendo para você esse livro. Ele fala sobre a beleza da escuta e a importância da escuta nos relacionamentos. E o que ele fala de alguma maneira vai se encaixar com o que nós temos para conversar hoje. Nós temos para conversar hoje sobre a arte de escutar a Deus. E isso foi retirado de uma passagem da Bíblia, que foi lida na primeira leitura de hoje. Está em Deuteronômio 4, versículo 1. A primeira leitura de hoje começa dizendo assim: E agora, ó Israel, ouve os mandamentos e os estatutos de Deus. Na Bíblia, na palavra que foi proclamada, na primeira leitura de hoje, está escrito assim: E agora Israel, repita. E agora Israel, ouve os mandamentos e os estatutos de Deus. E os
estatutos de Deus. Foi desse versículo, Deuteronômio 4:1, que nós tiramos o tema dessa homilia. E aí esse livro, A Arte de Saber Escutar, vai nos ajudar de alguma maneira. Nós então colocamos o título, A Arte de Escutar o Senhor. Por quê? Você vai perceber durante essa homilia que escutar o Senhor não é para todo mundo. Eu sou capaz de garantir para você que mais da metade dos católicos, aqui em Montes Claros, aqui na Catedral, aqui no Brasil e talvez no mundo inteiro, ainda não conseguem escutar o Senhor. Por isso, escutar o Senhor é uma arte. Escutar o Senhor é um privilégio. Escutar o Senhor é um talento que nem todo mundo consegue desenvolver. Quando você diz assim, ô padre, quando o senhor fala escutar o senhor está falando de quê? Eu não estou falando de você, assim como nós vimos alguns dias atrás, o jovem Samuel ouviu Deus chamando ele, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, eu não estou dizendo de você ouvir vozes na sua cabeça, ouvir vozes como se Deus estivesse do céu te chamando. Eu estou dizendo de escutar o Senhor no sentido de entender o que Deus quer para a sua vida. A maioria das pessoas que vão à igreja ainda não sabem o que Deus quer para a sua vida. Por isso essas pessoas elas não conseguem escutar o Senhor. E é aí que eu estou dizendo, escutar o Senhor é uma arte. Você consegue repetir essa frase? Escutar o Senhor é uma arte. E agora eu quero perguntar para você, quem deseja aprender a arte de escutar o Senhor, diga bem forte, bem bonito, amém. Amém. Então agora você vai prestar atenção. Agora você vai ficar com as anteninhas ligadas, agora você vai se concentrar, porque o padre vai ensinar para você, tá bom? Mas nós vamos devagarinho para construir esse conhecimento. Primeira coisa que você precisa saber é a diferença de escutar e ouvir. O próprio texto parece não fazer muita distinção entre uma coisa e outra. O texto diz, e agora Israel, ouve os mandamentos de Deus. Eu tive a curiosidade, eu tenho em casa para os meus estudos 10 versões diferentes da Bíblia, 10. Eu procurei em todas essas Bíblias que eu tenho, e o termo em todas elas é esse, e agora Israel ouve o Senhor. Mas eu estou fazendo um curso de hebraico, e eu tive a graça de conhecer esse texto no original, o texto hebraico. E no texto hebraico não está escrito ouve, o texto hebraico está escrito escuta. E o termo que o hebraico usa é shema. Diz assim, e agora Israel Shema. Shema Israel. Shema Israel não significa ouve Israel, significa escuta Israel. Ô padre, qual a diferença entre ouvir e escutar? A palavra ouvir vem do latim audire, que significa perceber o som com os ouvidos. Quando é que você ouve? É quando acontece um barulho e o seu ouvido capta esse barulho. Então, para você ouvir, a única coisa que se exige é que o seu ouvido esteja funcionando bem. O ouvir é involuntário. Você ouve o que você quer, o que você não quer. Às vezes você até diz, mas se eu pudesse não ouvir isso, porque todo som que está perto de você, você ouve.
Quem está ouvindo o som da palavra do Padre, diga amém. Amém. Então, você está ouvindo, porque o Padre está emitindo um som, e esse som está entrando no seu ouvido. Os animais fazem isso. E os animais, eles nem entendem direito o que eles ouvem, mas eles ouvem. Então, ouvir é deixar o som entrar no ouvido. Ouvir não exige de você que você entenda, que você compreenda. Ouvir é só isso. O som entrou pelo meu ouvido deu sinal, captou esse som, isso é ouvir. Escutar é diferente. Escutar vem do verbo latino auscultare, que significa ouvir com sensibilidade. Então, quando você está escutando, você está deixando o som entrar dentro do seu ouvido, e você está sendo sensível, você está se deixando tocar, você de alguma maneira está prestando atenção no que você ouve. Se o som entrou e você não prestou atenção, não deu assunto, você apenas ouviu. Se o som entrou e você prestou atenção, e você meditou, refletiu, e você foi sensível a esse som, você está escutando. Deixa eu ver agora se você está apenas ouvindo ou escutando o Padre. Querido, eu acabei de dizer para você, internauta, responde aí também, tá bom? Eu acabei de dizer para você que se o som entra dentro do seu ouvido e você não presta atenção no que você está ouvindo, nesse som, você está apenas ouvindo. Agora, se o som entra e você presta atenção, e você procura entender, e você procura se deixar tocar por esse som, você está escutando. Eu queria que você, esposa, você, mãe, aprendesse a fazer essa distinção no seu relacionamento. Às vezes você está falando com seu filho, você tem a impressão de que ele está te ouvindo, ou melhor, te escutando, mas ele está só te ouvindo. Você quer ver um sinal de que a pessoa está só te ouvindo? Quando você está conversando com a pessoa e a pessoa começa a bater o pé. Já viu isso? Bater no pé, bater no pé, bater no pé. Essa pessoa não está te escutando, ela está te ouvindo. A pessoa fica mexendo os dedos. Tem gente até que pega os dedos e fica fazendo assim, ó. Essa pessoa está apenas te ouvindo. Às vezes você que é mãe fala com seu filho, ele olha para você e você fala, e você fala. Você fala com seu marido, você fala, você fala, você fala. E aí a mãe fala: você está me escutando? O filho: hã? Ele não está te escutando, está só te ouvindo. É o famoso entrou num ouvido e saiu no outro. Às vezes dentro da igreja isso acontece. Esses dias eu estava celebrando uma missa lá no São José, e eu disse assim: você quer ver? Falei para o povo: você quer ver que tem gente aqui que não está me escutando, está só me ouvindo? Fiz a seguinte pergunta: quem quer ir para o inferno? Diga amém. Várias pessoas disseram amém. Eu falei: tá vendo? Está na igreja, mas só está ouvindo. A cabeça está na lua, está pensando no que vai acontecer lá em casa. Querido, querida, deixa eu te falar uma coisa. Deuteronômio 4:1 diz: o que Deus quer de você não é que você o ouça, Deus quer de você que você o escute. E o chamado de Deus é: escuta, Israel. Escuta. Você tem que chegar aqui na igreja, querido. A sua primeira tarefa é escutar o Senhor. Não é ouvir. Ouvir qualquer um ouve. Até um cachorro que entrar na igreja vai ouvir minha voz, mas ele não vai entender o que eu estou falando. Então, se for para você vir para a igreja para ficar só ouvindo o padre, é melhor nem vir.
Aqui dentro nós queremos pessoas que escutam, não o Padre, mas o Senhor. Quem deseja escutar o Senhor dia após dia, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, dê para Ele agora uma salva de palmas. Nós estamos aqui, querido, para descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre escutar a Deus. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina, e que eu acho isso muito bonito, é onde começa a nossa fé. Quem aqui tem fé, diga amém. Amém. Agora, para pensar o seguinte, a sua fé, ela vem de onde? Quando é que a sua fé começou? A maioria de nós pensa assim, a minha fé começou quando eu rezei. A minha fé começou quando a minha mãe, minha vovó, me levava para a igreja, eu era pequenininha. A minha fé começou quando eu fui batizado. Não. Para a Bíblia, a sua fé começa quando você aprende a escutar. Só tem fé quem escuta o Senhor. A pessoa que diz eu não tenho fé, é porque essa pessoa ainda não treinou o ouvido para escutar o Senhor. Olha o que a Bíblia diz no versículo, ou melhor, na carta aos Romanos, capítulo 10, 17. Romanos 10, 17. Você que está com a Bíblia na mão já pode abrir e marcar. Romanos 10, 17. Olha o que Paulo diz. A fé vem por se escutar a mensagem. E a mensagem é escutada mediante a palavra de Deus. Talvez na sua Bíblia você vai encontrar o termo ouvir. Mas você hoje sabe, Deus não quer que você o ouça. Deus quer que você o escute. Então Paulo está dizendo que quando a mensagem com a palavra de Deus entra pelo seu ouvido e você consegue escutar, então aí começa a fé. Olha que bonito isso, querido. Uma missa como essa é uma oportunidade para desenvolver, para aumentar a sua fé. A única coisa que se exige de você é que você escute essa palavra, é que você deixe essa palavra entrar dentro do seu ouvido e você consiga entender, você consiga captar, você preste atenção nessa palavra. Quando isso acontece, a fé vai brotando. A fé surge da escuta. A fé surge da escuta. Quanto mais você aprende a escutar, maior é a sua fé. A fé não surge da oração. A oração já é quando você tem fé, quando você já desenvolveu a fé, mas ela surge e ela aumenta pela escuta. Então escutar é o primeiro passo para ter fé. Escutar bem a voz de Deus, prestar bastante atenção, é o primeiro passo para a sua fé crescer e desabrochar dentro de você. Quem aqui deseja ter uma fé grande, uma fé viva, uma fé ardorosa, diga amém. Amém. Então, abre bem os ouvidos. Quando você estiver vindo na igreja, na hora que você estiver penteando o cabelo, na hora que você estiver arrumando, lembra, coloca um cotonete no ouvido e limpa bem. Porque vai precisar de ouvido. Igreja é lugar para ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus dentro do seu coração. Amém? Amém. Segunda coisa que a Bíblia nos diz sobre a arte de escutar. João 8:47. João 8:47. Anota. João 8:40. Tem que marcar na Bíblia. Se você não marcar na sua Bíblia, depois você vai perder a caminhada, vai perder o ritmo. João 8:47. Olha o que João 8:47 diz. Aquele que pertence a Deus, escuta o que Deus diz. Olha que forte isso. Para você saber se você pertence a Deus ou não, para você saber se você é de Deus ou não,
você tem que saber o seguinte: eu escuto o que Deus diz. João 8,47 diz: quem é de Deus, escuta Deus. Quem não é de Deus, não escuta o Senhor. João 8,47. Terceira coisa que a Bíblia vem nos ensinar: qual a recompensa que a pessoa recebe quando ela escuta o Senhor. Isso está em João 5, 24 e 25. João 5, 24 e 25. Olha o que Jesus vai dizer para você. Qual é a recompensa? Talvez você pense assim: se eu escutar a Deus, eu vou ganhar o quê? Olha o que Jesus disse que você vai ganhar. Jesus diz: eu asseguro, quem escuta a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus dizendo para você: se você aprender a escutar a Deus, você vai ganhar o maior presente da terra, você vai ganhar a vida eterna, querido. Você não passará pelo fogo do inferno, você vai direto para o céu, e você vai alcançar a sua salvação. Está percebendo a importância de escutar? Está percebendo que você não pode vir para a igreja para ficar pensando na vida, para ficar mexendo no celular, para ficar distraído? Aqui é lugar de abrir os ouvidos e escutar, e abraçar, e digerir as palavras como comida, querido. Porque quando você escuta essa palavra, quando você presta atenção, quando você guarda essa palavra, você de alguma maneira está se salvando, você está recebendo a vida eterna, você está investindo no reino de Deus. Então a dica, a senha é essa: se você deseja entrar no céu, aprende a escutar o Senhor. Você consegue repetir essa frase? Se você deseja entrar no céu, aprenda a escutar o Senhor. Tem que aprender a escutar, tem que desenvolver isso. Aprender a escutar, querido, é uma arte, não é só um dom. Deus me deu a graça de escutá-lo. Isso você vai trabalhando, isso você vai desenvolvendo. É como escrever, você vai aprendendo devagarzinho a escrever. É como falar, você vai aprendendo devagarzinho a falar. Observe a criancinha, ela vai falando papá, mamã, ela vai falando, angu, depois ela vai aprendendo a falar mais e mais e mais, depois ela aprende a falar tudo. Escutar o Senhor é assim, você começa devagarzinho, mas você tem que ir treinando isso. Ô padre, como eu posso treinar para escutar a Deus? Existem alguns requisitos para você começar a escutar a Deus. Primeiro requisito: você tem que ter interesse pelo que você está escutando. Se você é daquele tipo de pessoa que vem para a igreja e olha o padre, e ouve e fala: isso que o padre está falando não me interessa não. Você nunca vai escutar a Deus. Para você escutar a Deus, querido, você tem que criar interesse, você tem que gostar, você tem que achar interessante aquilo, você tem que desejar aquilo, você tem que colocar naquilo a sua vontade, o seu querer. O autor que eu disse para você, ele diz assim: a escuta é sempre precedida por um desejo. Quando você está interessado em alguma coisa, você escuta, você presta atenção. Perceba o fofoqueiro, ou o sujeito que gosta de escutar, ali escuta, ele fica assim, ouvindo o menor barulho que passa na rua, prestando atenção em tudo. O fofoqueiro escuta, por quê? Porque ele tem interesse em saber o que está acontecendo. Para as coisas de Deus, você tem que ter um ouvido aguçado, igual o fofoqueiro. Você tem que ficar antenado, querido. Você tem que vir para a igreja com as suas atenções todas ligadas, para escutar e não perder uma palavrinha.
E se você perder, nós ainda temos a vantagem aqui na catedral. Você pode voltar depois, assistir, ouvir, adquirir e participar de outra maneira. Mas o ideal é criar interesse. Você tem que gostar da palavra e querer ouvir. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, você tem que se esvaziar. Só pode escutar corretamente aquele que se esvaziou. Vou te dar um exemplo. Eu estou querendo escutar a Deus. Eu não sou padre, eu tô querendo ir na igreja escutar a Deus. Mas se eu chego na igreja com aquele monte de coisa na cabeça, conta para pagar, problema com filho, problema com esposa, problema com irmão, problema com mãe, problema no trabalho, doença, e aquele monte de coisa borbulhando na minha cabeça, eu não vou escutar a Deus, porque a cabeça está cheia, o coração está cheio. O ideal é você se esvaziar. O ideal é você chegar na igreja e dizer assim: ó, agora eu não quero saber de nada. Agora eu quero que o mundo desabe, que eu não estou nem aí. Agora eu quero é Deus. A panela de pressão ficou ligada, mas não estou nem aí, deixa explodir. Eu deixei meu gatinho, minha galinha, meu galo, meu cachorro com fome, mas eu não quero nem saber. Agora eu vou me esvaziar, não vou preocupar com nada, não vou pensar em nada, não tenho que pensar no horário. Outra coisa que atrapalha muito, ó, o danado do relógio. Você ficar o tempo inteiro olhando, nossa, já está quase dando minha hora, vixe Maria, olha o padre está demorando, nossa, ai meu Deus, você não vai escutar. Tem que esvaziar, querido, você tem que se esvaziar de tal ponto que a palavra possa entrar em você sem encontrar nenhuma concorrência. Aqui na igreja nós temos que ficar concorrendo com seus problemas, concorrendo com seus dilemas, concorrendo com aquilo que chama sua atenção lá fora, concorrendo com o barulho do carro que passa lá, para você receber a palavra. Mas o ideal, a pessoa treinada na escuta, ela já chega na igreja esvaziado, já chega na igreja dizendo: padre, eu estou cheio de problema, mas para mim hoje aqui é Deus, nada mais. Quem promete que vai ser assim, a partir de hoje, diga amém. Amém. Terceira coisa, dedicação de tempo. Se você é daquela pessoa que nunca tem tempo, se você é daquela pessoa que chega na missa 7h30, mas tem que voltar 8 horas, você já tem que sair, você não vai escutar o Senhor. Escutar o Senhor exige tempo, querido, tem que ficar com Ele, tem que ouvir calmamente. A pressa nessa hora, a angústia nessa hora, a preocupação nessa hora, são seus inimigos. Tempo para escutar. Ah, padre, mas Deus podia falar rapidinho. Deus não vai falar rapidinho, porque Deus não é entregador de self-service. O nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, e o nosso tempo não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é o tempo da graça, é o tempo da bênção, é o tempo da unção, é o tempo do poder de Deus. Passei para você os 3 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, ter interesse. Segundo pré-requisito, esvaziar-se. Terceiro pré-requisito, ter tempo. Agora nós vamos ver os passos para encerrar. Como aprender a arte. Primeiro passo, escutar com atenção, querido. Escutar com atenção. Aí eu quero que você anote essa passagem da Bíblia para ler. Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Olha o que está escrito em Hebreus 2:1. Por isso, devemos dar mais atenção à mensagem que ouvimos, para não nos desviarmos. Então, quando você vier para a igreja, pelo amor de Deus, desliga essa muquiça desse celular. Aqui ninguém pode te atrapalhar, querido.
Aqui é o lugar onde você vai receber a semente da vida eterna. Aqui é o lugar onde você vai adquirir a sua salvação. Ninguém vai te atrapalhar. Ninguém tem o direito de te atrapalhar. Nada de celular, nada de relógio, nada de nada. É Deus e você se abastecendo dessa palavra. Segunda coisa, refletir. Aí você vai anotar a seguinte passagem, Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Olha o que está escrito: não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite nela. Deus pedindo para Josué, a palavra que você receber não deve ser guardada, não deve ser engavetada, você tem que ficar meditando, querido. Sabe o boi? Olha o que acontece com o boi. O boi vai no campo, o boi vai na mata e ele mastiga o capim. Ele engole o capim. Depois passa um tempo, esse capim volta para a boca dele e ele começa a mastigar o capim que ele engoliu. Isso chama ruminar. Você tem que aprender a ruminar a palavra. Você tem que aprender a ouvir a mensagem. Levou para casa. Mas chegou em casa, querido, tenta lembrar. E tenta ficar pensando naquilo. O padre hoje falou isso, hoje eu ouvi isso, hoje o poderoso chefão falou disso, hoje eu ouvi isso na canção nova, hoje eu ouvi isso. E ficar refletindo, qual a importância disso para dia e noite? Escutar é também refletir sobre o que você escuta. Porque se você só escuta, e você não para pensar naquilo, não está tendo efeito nenhum. Você tem que refletir. Como é que eu vou colocar isso em prática? O que isso significa na minha vida? Então, querido, escutar com atenção, mas também refletir. Tem que parar, chegar em casa e ficar um tempinho pensando no que você ouviu. Terceira coisa, praticar. Aqui agora vem paulada. Eu quero que você anota, você que está com a Bíblia, você vai pegar uma canetinha, todas as cores, e vai sublinhar. Você pode circular, essa passagem é muito importante. Tiago 1:22, 25. Tiago 1:22, 25. Tiago 1:20. Olha, se eu pudesse, se eu fosse você, eu pegava uma régua e circulava essa passagem todinha assim, ó. E colocava um monte de coraçãozinho, de estrelinha, para quando você abrir a Bíblia, você falar, nossa, isso aqui é sério. Isso aqui é importante. Tiago 1:22, 25. Olha o que Tiago diz, querido. Tudo a ver com a mensagem de hoje. Sejamos praticantes da palavra e não meros ouvintes. Tiago diz assim, ó: a pessoa que só ouve, mas não pratica a palavra que ouve, é como alguém que chega diante do espelho, se olha no espelho, mas logo que vira as costas, nem se lembra mais do que viu. Então a pessoa que ouve a palavra, que escuta a palavra, mas não pratica, é como alguém que tem amnésia. É como alguém que não consegue nem lembrar do seu rosto. Então Tiago está dizendo, escutar a palavra significa também colocá-la em prática. Você vai ouvir a mensagem, querido. Você vai refletir essa mensagem. Mas você vai ter que arrumar um jeito. Você vai ter que se virar para colocar isso em prática na sua vida. Porque a palavra não é para o seu vizinho, a palavra não é para sua mãe, para o seu pai, é para você. E quem tem que colocar em prática é você. Ah, padre, mas eu já acho que eu faço. Se você fizesse, Deus não te chamaria para estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Eu digo para você, todas as pessoas que estão aqui hoje foram escolhidas a dedo por Deus para ouvir, para refletir e para aprender a praticar essa palavra. E a última, ó, ensinar. Escutar a palavra significa ouvir com atenção, refletir no coração, praticar, mas também ensinar. Aí você vai anotar a passagem que está em Deuteronômio 4:9.
Deuteronômio 4:9. Vamos? Escreve aí. Deuteronômio, se você não estiver sabendo o nome, coloca só DT. Deuteronômio 4:9. Olha o que está dizendo a Bíblia. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixares escapar do teu coração. Antes ensina-o a teus filhos e teus netos. Escutar a palavra implica também em ensinar. Veja, você foi na igreja, você ouviu com atenção, você chegou em casa, refletiu, você começou a praticar. Agora que você praticou, é hora de você ensinar. Você vai chamar seus filhos, você vai chamar seus netos, vai chamar seu marido, seu filho, sua esposa, vai chamar as pessoas que você ama e vai começar a falar disso para elas. Você que tem internet, vai entrar no Facebook, vai entrar no YouTube. Você que tem Instagram, você que tem Twitter, vai começar a ensinar isso para as pessoas. Deus está pedindo isso. Ensina a palavra, querido. Ao invés de ir para a internet colocar letra de música pagã, ao invés de ir para a internet chorar suas mágoas, vai para a internet falar de Deus. Ensina o povo de Deus a escutar o Senhor, porque o nosso povo apenas ouve. A grande maioria dos católicos está apenas ouvindo a Deus. Vem para a igreja, ouve a palavra, quando sai pela porta, já nem lembra mais do que ouviu. Deus chamou você a uma missão especial. Deus chamou você a ser um escutador da palavra. Deus chamou você a ser um zelador da palavra. Deus chamou você a viver e a aprender a arte de escutar o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.